Boa tarde a todos. Vamos começar, o nosso livro Desobsessão, capítulo 7. A equipe mediúnica na desobsessão por corrente magnética. Nas vossas reuniões, tenha algum cântico, outro uma doutrina, outro uma revelação, um dom de línguas, uma interpretação, mas sirva tudo isto para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. O que compete fazer cada integrante da equipe desobsessiva por corrente magnética? Como participar convenientemente dos trabalhos e o que realizar em cada fase? Expulsão, absorção, emissão, recepção, como dirigi-la? São perguntas que surgem naturalmente após a leitura dos capítulos precedentes. Para respondê-las, adotaremos a mesma metodologia anterior, esforçando-nos para realçar a parte prática. Quanto ao procedimento moral e à preparação, nada temos a acrescentar às ponderações amigas de André Luiz no livro Desobsessão. Apesar das características distintas de ambas as atividades desobsessivas, a conduta e a disciplina interior não diferem. Modificam-se as atribuições, mas não a forma de participação. O trabalho é igualmente de equipe, cabendo, pois, a cada um uma parcela de responsabilidade para o sucesso de todas as ações. Não existe trabalhador mais importante. Todos devem colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos de auxiliar, curar, aliviar as patologias físicas, psíquicas e espirituais dos pacientes encarnados e desencarnados, para que tudo, como alerta o apóstolo Paulo, possa servir para a edificação. O dirigente geral. É atribuição do dirigente geral a coordenação, orientação, condução e disciplina de todo o trabalho. Como a desobsessão por corrente magnética pede e permite a presença de encarnados, deve ele, com antecedência de horas, verificar todos os procedimentos, da adequação dos ambientes aos recepcionistas, dos coordenadores de salas de estudo aos passistas, dos diversos grupos de trabalho. Se a terapêutica básica já houver sido implantada, a avaliação posterior de todas as ações educativas, magnéticas e mediúnicas empreendidas. Compreende aí por que nós avaliamos no final? Mas essa não. Há uma necessidade de avaliar tudo aquilo que foi vivenciado física, mental, emocional e espiritual durante o trabalho da corrente magnética. Porque assim, há vários fatores. Comprova-se a veracidade, desperta para novas descobertas e há um aprendizado maior para aqueles que não têm percepção também. Entende? Sem contar uma parte primordial, que enquanto avaliamos, nós estamos sendo atendidos pela espiritualidade maior e conduz algumas entidades que porventura perigam-se a nós, ou dilui-se os fluidos malsãos que talvez possa ter impregnado em algum médium. Pode ver, cada um daqueles que participam aí, que muitas vezes, quando começa a avaliação, ele está sentindo alguma dor, alguma situação. E quando termina, ele nem lembra dela, não. Quase sempre é assim. No caso de terapêutica básica,
Cada grupo deverá ter um coordenador específico, unificados, porém, pela direção, discernimento, bondade e energia do dirigente geral. Quanto à direção da corrente magnética, propriamente dita, poderá esta ser efetuada pelo coordenador geral dos trabalhos ou por um dirigente de grupo, devendo, seja quem for que venha exercê-la, conscientizar-se e adequar-se ao pleno exercício de suas funções. A obediência total ao coordenador geral. Então, por exemplo, isso aí está falando de corrente, mas também dentro do trabalho de passe, porque pode acontecer, em muitas casas, né, hoje muito poucas, que tem o trabalho mediúnico da corrente desobsessiva, magnética e o passe, interligados, e outra sala de estudo. Então, que os pacientes que não podem e nem possam adentrar na corrente magnética por algum motivo, eles estão em uma sala específica. Isso é para casas maiores, que é onde tem um fluxo maior de pessoas e tem uma capacidade logística e material maior, que tenha mais trabalhadores, mais salas. Então, há todo esse intercâmbio aí de trabalhos sendo feito ao mesmo tempo. Mas todos com a obediência fidedigna ao coordenador geral. Se não houve ruptura dos trabalhos. Aí já não há mais comunicação. É a mesma coisa de pegar uma equipe de trabalhadores e cada um está com um aparelho para receber as instruções e fazer as suas atividades ali, todas elas intercaladas. E um pega e desliga seu aparelho de telefone. Ele vai fazer por ele mesmo, né? Vai perder-se do conjunto. Surge a primeira pergunta. Primeiro, qual o papel do dirigente da corrente magnética? Resposta. Voltando à comparação anterior, é o dirigente da corrente eletromagnética uma chave geral ou um quadro a acionar as diferentes tomadas médiuns que a compõem, unificando, direcionando, auxiliando e sensibilizando a todos. Deve ser um verdadeiro moderador e modelador das doações energéticas, veiculadas pelo conjunto de irradiações dos médiuns psicofônicos e passistas. Compreende tudo que eu falei ontem? Agora vocês estão entendendo o que eu falei ontem? Porque nós todos temos que estar em uníssono, né? Tem que ter ali a coordenação das energias de cada médium para poder fazer o trabalho, esse intercâmbio, fazer esse auxílio e socorro. Por isso a necessidade do médium, né? Se há alguma ocorrência de si próprio, chegar no dirigente e falar. Porque se começar a ocultar o dirigente, então vai ter que tomar a atitude de buscar o quadro espiritual de cada medianeiro. Aí é pior. É complexo isso. Porque não existe, eu acredito, depois de Chico, de Valdo, sei lá mais quem, que tem mediunidade 100%. Então, pode haver ali uma distorção de mediunidade e esse raio-x pode aparecer algum raio-x espiritual, aparecer algumas manchas de personalismo, até não só do dirigente, mas também do próprio médium. Se o médium pega, sai da casa dele e fala, nossa, hoje eu não queria trabalhar na corrente, não. Se eles, não é que ele fala, mas se ele sentir com intensidade da vontade do coração, aquilo cria um fator energético, um clichê energético, que o dirigente vai ver como, e pode interpretar, hoje ele não está vendo, e retirar da corrente, mas pode ter sido obsediado ou ampliado a sua preguiça espiritual, vamos dizer assim, né? Por uma entidade que não quer que ele atenda determinada pessoa.
determinado grupo, determinada situação. Então, é muito delicado o trabalho da corrente magnética, e principalmente para o coordenador geral. Né? Um autêntico maestro a conduzir a orquestra, na emissão das diferentes notas vibratórias, que irão formar a melodia composta pela força do pensamento coletivo. Hoje eu entendo o maestro quando eu fiz lá os primeiros ensaios de cantoria, né? Mas nós estávamos nos 40 e ele descobriu eu desafinado no meio, né? Hoje eu entendo, mas como é que esse homem achou? Logo eu! Eu estou aqui lá no meio quietinho, cantando lá, né? Cantando em latim ali, o cara descobre que eu estava desafinado. Né? Eu sei porque na corrente magnética, a hora que vai acontecer, eu vejo lá, aquilo ali está totalmente desafinado, né? Sem ninguém falar nada, né? Não está nem cantando, né? Está calado. Então isso acontece, porque eu sei essa energia não mente. Essa energia ela é real, ela é verdade. Então, quando o médium chega, e que tem esse respeito, essa disciplina, essa cumplicidade com a direção, o médico chega e fala assim, olha, hoje eu estou assim, meio assim, eu discuti com meu marido, fiquei nervosa, eu estou meio assim, hoje eu estressei no trânsito, hoje, compreende? Aí, naquele momento, a hora que o médico fala, o dirigente já inicia o atendimento socorro. E a hora que vai para a corrente, aquilo já foi dissipado de 50% a mais. Agora, o que muitas vezes acontece é os médicos ocultarem e até disfarçarem isso. E ali ocorre um prejuízo muito grande em todo o processo do trabalho. Esteio, apoio indispensável da espiritualidade superior, onde deve aurir as recomendações e orientações dos dirigentes espirituais, praticando-as ou transmitindo-as ao grupo no desenrolar dos atendimentos. Veja só, nós escutamos agora aquela psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, recebido por Divaldo Franco, final do ano de 2019, não é? Dezembro de 2019. E ali dizendo-se que aonde há o amor e a caridade, as hostes celestiais descerão para dar as condições do auxílio e do socorro. Aqui na corrente magnética diz, é necessário que o dirigente receba dos dirigentes celestiais as diretrizes e coordenações da atividade do trabalho para serem distribuídas e organizadas e direcionadas na individualidade de cada medianeiro e também dos passistas. Por isso, quando a corrente começa, ou escolhe-se um passista para dar passe em fulano, fulano, receba uma energia aí, fulano, está atrás de você, fulano, está chegando de você. Porque ali eu já vi a conexão. A espiritualidade maior já me mostra a conexão entre aquela entidade sofredora ao médium, a comunicação e a energia que vai auxiliar e vai tratar. Ao médium na sua individualidade pela potencialidade dos fatores energéticos de cada um. Por isso a necessidade dessa obediência, dessa integração total. A palavra, quando por ele usada, deve expressar simplicidade, objetividade e energia, indicando esta ou aquela diretriz necessária, reforçando a conduta mental e emocional dos médios, adequando-a a cada momento ou fase da corrente, expulsão, absorção, emissão, recepção,
reforçando a intenção, vontade e determinação. Quando certa feita, participando de um trabalho, o cara vai lá no meu escritório falar que não tinha gostado do jeito que eu tinha falado com ele, do trabalho dele. Eu falei, é simples. Eu te convidei para você ir lá? Não, você foi por causa de quê? Eu quis, então é só não ir mais, velho. Você não tem que gostar ou não gostar, não. Lá a gente fala do jeito que é preciso. Tá aqui, ó. Acabou de falar. Lê, por favor, A palavra, quando por ele usada, deve expressar simplicidade, objetividade e energia, indicando esta ou aquela diretriz necessária, reforçando a conduta mental e emocional dos médiuns, adequando-a a cada momento ou fase da corrente, expulsão, absorção, emissão, recepção, reforçando a intenção, vontade e determinação. Está compreendendo? Quando fala energia, o outro interpreta como que é? Falta de educação, né? Ah, você está falando grosso comigo? Não com energia. É determinação. Ali não tem discussão, não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada. É determinado. Não quer? Então não participa. Não participa. Não quer? Não vai participar. Porque tem que ser determinado. Está compreendendo isso? Isso é igual um piloto de avião que está no espaçonave, está ali com a mão, né, segurando lá, né, todo o lanche lá, todo o processo de direção, e fala para o copiloto, liga o terceiro motor, porque um já está falhando. O cara não liga. Falou, não, meu filho, você falou lá comigo, a explicação é, você tem que falar para mim assim, por favor, fulano, tá, liga o terceiro motor. Está compreendendo? É determinado. Liga, terceiro motor. Verdade. Compreendeu aí? Não tem outro meio, não tem meio termo. Quem quer ver, vai lá assistir Zé igual. Achar que eu sou sem educação? Assiste lá. Pega Jerônimo Candim. Vai lá ver como é que Jerônimo Candim fala. Né? Vai lá. Vê. Assiste lá. Né? Se tiver gravado, não tem. Quando necessário, chamar a atenção dos médiuns passíveis de indisciplina mediúnica ou desatenção vibratória. Completou. Tá entendendo aí? Aí você vai chamar a atenção para mim. Se ficar picudo só tá bom, e a raiva que fica de mim. E quando tem a raiva, o que acontece? Afugenta o amor. Quando afugenta o amor, afugentamos quem? Espiritualidade. A espiritualidade maior, em nome de Cristo, está aqui. E atrai quem? Espíritos inferiores. As trevas. E as trevas quer o quê? Pegar quem? O dirigente. O dirigente. Porque sem o dirigente não há dirigidos, não tem trabalho. Está compreendendo isso aí? Falei para vocês que hoje vocês iam me entender mais. Começando de Francisco até agora. Pedir, orientar os colaboradores do passe espírita que atuam sobre a corrente magnética, a assistência mais individualizada e a determinados médiuns ou as entidades em maiores desajustes durante a fase de recepção. Se possível, intuitivamente ou por outros recursos medianímicos, determinar com antecedência a vibração predominante das falanges de entidades que na fase de recepção irão receber o influxo energético, facilitando a magnetização mental realizada pelos médiuns psicofônicos. Está me fazendo isso aqui? Cada mentalização não trabalha com um fluxo de energia?
antecedendo a cada falange, não fala assim, olha, vamos fazer isso, preparar isso, porque vai chegar uma falange disso, olha, cuidado com, né? Muitas vezes dá um intervalo no atendimento, busca a energia da natureza, a energia disso, daquilo, olha, cuidado com o campo mental que vai entrar, nós vamos receber uma falange de espírito com deficiências mentais, médiuns, se cure, passista, dá passe na cabeça dos médiuns, transversal simples, retira, movimenta com energia, e eu ainda vou lá, já ajudo todo mundo, né? Porque a hora que o trem vai ficar feio, né? O fator energético lá nas tampas, nós vamos ajuda, né? Então é tudo antecipado, porque tudo é falado, tudo isso comunica comigo, tudo comunica com o dirigente do trabalho. Agora, se o médico pensa assim, é coisa dele, não, isso também não. Eu fico imaginando daqui uns tempos a corrente magnética não existe mais. Por quê? Porque os meninos de hoje é tudo questionador. Por que eu tenho na corrente? Por que está chegando espírito? A mão assim, eu não posso ficar com a mão assim, eu não posso ficar com a mão assim, eu não posso ficar com a mão. Por que eu tenho que pegar na mão do meu? Não, mas por quê? Peraí, dirigente. Por que você está falando que eu tenho que buscar a energia das rochas agora e não buscar a energia do sol? Estamos lascando, a corrente está lascando. O espiritismo, Deus me livre, né? Deus que melhore a vibração e retire, né? Falando por mim, esses primatas, né? Que sou, né? Ainda no meu campo mental da convivência dos iluminados que vai ficar na Terra, e vai ficar mais fácil, né? Aí vai ficar só olhando, nossa, senta do jeito que você quiser, no ar-condicionado, porque você não pode suar, né? Não precisa pegar na mão do outro, porque a mão do outro pode estar grossa, vai machucar a sua, né? Aí agora você reza Jesus Cristo, vai achar que dele, isso, recebe. Nossa, passou. Ouvir em momento próprio, se necessário, as orientações ou quadros mediúnicos percebidos pelos médiuns videntes ou clarividentes, transformando-os em ações auxiliares ou meios de elucidações e instruções a todos. É dirigir corrente magnética que não dá corrente fazer assim. Parar na corrente. É porque eu estou vendo se assim, tem que atender assim assado. Entende? Em momentos apropriados. Se o médium chegar antes e falar, olha, né, tive um sonho essa noite, consciente no trabalho, tive um sonho assim, tive um sonho com um colega do trabalho, é necessário contar até os sonhos. Se ele está envolvido no processo da casa, do trabalho. Se não, só depois na avaliação. Aí na avaliação fala. Integrar de maneira salutar todos os pensamentos enobrecidos pela prece e pelo desejo sincero de ser útil ao próximo. Integrar. Aqui essa palavra, né? Todos os pensamentos. Está vendo? Nossos pensamentos têm que estar integral ao processo de trabalho. Né? Enfim, conduzir com conhecimento de causa a reunião do seu início ao final, de maneira especial a cada um dos níveis, fases ou momentos da cadeia mento-eletromagnética. Conhecimento do trabalho é as diretrizes que têm que ser seguidas na sua profundidade, na sua disciplina. Mas nós não temos forma nenhuma de saber como vai acontecer diante do trabalho. Nós sabemos como fazer, mas não o que vai acontecer. Entende? É um laboratório. Mediunidade é laboratório. Nunca repete duas vezes a mesma mediunidade.
Por isso ela não é aceita no meio acadêmico e nem científico. Compreende isso? Não aceita-se por quê? Porque precisa de Duas iguais. Se vocês faziam a soma de 2 mais 2 dá 4, 3 mais 1 dá 4, 1 mais 3 dá 4, compreende-se que esses números somados dão 4, é científico. Mas se você somar 2,5 mais 1,5 dá 4, e se você tiver dúvida disso e não repetir, não aceita. Por isso a humanidade não aceita, porque é comprovação da humanidade. A humanidade não tem. Você tem condição de ter o mesmo pensamento com o mesmo sentimento 2 vezes seguidas? Não. Nunca! Segunda pergunta. Como dirigir bem uma cadeia magnética? Resposta. A faculdade de se concentrar e radiar não é dada a todos no mesmo grau. Para dirigir bem uma cadeia, é preciso possuir essa qualidade em supremo grau. O homem que sabe querer com energia, com perseverança, com teimosia mesmo, é o melhor dotado para organizar uma cadeia. Vocês devem me conhecer? Capricórnio é o quê? Teimoso. Com teimosia mesmo. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu sou determinado naquilo que eu quero. Não adianta nada mais, nada menos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual é o objetivo que eu tracei para a minha vida. E sei qual é o objetivo dessa casa enquanto força eu tiver. Eu sei. Então não existe teimosia, existe determinação. Aqueles que quiserem somar, vão somar. Podemos ter 1 ou 1 milhão de trabalhadores, mas desde que eles estejam em uníssono com aquilo que eu já decidi. Eu não tenho que tomar mais nenhuma decisão. Eu não tenho que mudar nada nessa casa. Eu não tenho que reformular normas de trabalhadores disciplinares dessa casa, porque ela já está tomada, já está decidida. Então está lá, igual o Francisco falou, igual Frei Leão, né, pensou e falou na questão do Francisco de Assis. Eu não posso ofender ele, senão ele vai tirar eu da minha... Ofendeu? Desobedecer, né? Senão ele vai tirar eu da companhia dele. Por quê? Porque Francisco era determinado, porque ele sabia Ele queria. o que ele queria. Ele entregou a própria vida. Ele abdicou-se do mundo. Ele fez o sacrifício. Ele enfrentou o Papa e todo o clero da Igreja Católica. E eles ficaram abismados, porque, com poucas palavras, simples palavras, ele estava determinado. Pronto, ele estava determinado. Ele entregou a vida. Então eu sei, eu estou determinado, eu sou determinado. Eu não sou, agora sou teimoso também, mas eu não sou teimoso. Sobre a minha opinião, posso ser teimoso para não ter. Mas eu sou determinado porque eu sei o que eu quero. Então não tem meio termo. Está aí. Todo sucesso depende da força moral com que ele condensa em seus focos nervosos as emanações radiadoras que deve projetar para o exterior, por onde quiser acender a faísca da vida. Assim, se ateia um incêndio sob os raios convergentes de um foco lenticular. Lembra o que eu falei assim, que a maior dificuldade que nós estamos enfrentando, estou enfrentando, de uns anos para cá, é a união fraterna dos objetivos entre nós, porque a maior problemática está entre trabalhador e direção. Está aí, ó. Hora que a corrente magnética estão todos coesos, unificados, integralmente, pensamento e vontade, eu dirijo a corrente magnética como se eu estivesse tomando açaí.
compreendendo? Agora, quando tem divergência e eu tenho que quebrar a divergência do trabalhador com outro, com a direção, ou consigo próprio, me dá dor de coluna, parecendo que eu carreguei terra o dia inteiro, que eu carregar terra, não dá dor de coluna. Não dá dor de coluna, porque tem que usar a palavra, ela sai, a força energética sai de toda a ramificação do sistema nervoso central, dói a coluna, dói o cóccix aqui, ó. Eu sinto subir assim, ó. Vai irradiar na força da palavra a determinação de acolhida. Agora você imagina, nós acolhemos quem aqui? Chefes de falantes, espíritos que têm conhecimento milenar de magnetismo, de alquimia, de forças de todas as formas e espécies, que estão despidos das vestes físicas, que é o escafandro do espírito, dificultando ali a manifestação integral do pensamento. Então está ali, repleto de, falo por mim, de defeitos, de falhas, né? Vou dizer assim, é o primata conversando com o anjo. Então estou ali, o primata querendo ser homem. Aí chegam os espíritos com toda essa capacidade energética intelectual como homem sapiens, e aí está ali o primata para atender ele. E ainda vem a dificuldade da integração dos medianeiros. Agora imagina o que pode acontecer. Falou aí o resultado, falou aí a capacidade de solução, de melhoria e de extensão por longos e longos anos, é essa integração da direção com os medianeiros. Por isso não pode haver divergência, ele tem que tirar mesmo da sala, tem que tirar debaixo do teto, tem que tirar da chácara, tem que tirar, se tiver jeito de tirar do país, né? Assim, ó, meu amigo, vou te dar uma passagem, né? Escolhe o país mais lindo do planeta que você gosta, porque vai para um país ruim e ele volta. É sério isso? Pode ser quem for. Aí nós pegamos aquela palavra de Jesus Cristo, quando ele vai lá ser tentado pelos fariseus e herodianos, ele falou assim: mestre, tu que responde e fala a verdade pela verdade, não pelos homens. Então, a função de um coordenador, direção e nós vivemos é a verdade pela verdade, e não por minha opinião, nem por fulano, beltrano e nem ciclano. É isso que eu quero que todos os trabalhadores dessa casa entendam. Por qual motivo você está aqui? Você está aqui por causa de Cristo? Ah, então, né, a Carla é feia, você aguenta a feiura dela. Suporta, porque eu estou aqui por causa de Cristo, você está aqui por causa de Cristo, cara. Por causa de Cristo também, então nós dois somos cristãos. Eu vou aguentar sua feiura, você aguenta, eu ser primata. Está entendendo isso? Não é que ele fala bonito, fala fino, fala grosso, porque o cabelo dele agora está crescendo, porque não existe isso. É a verdade pela verdade. É a energia pela energia. Não é julgar a matéria pela matéria. Não é julgar o homem pela matéria. Ah, estamos aqui pelo trabalho. Poxa, olha, Deus, tem 20 anos que o Geraldo está dirigindo a corrente nessa casa. Tem mais tantos anos que ele dirigiu em outras casas. O que ele fez? Como é esse trabalho? Eu nunca vi nenhum médium, eu gostaria se alguém já viu, um médium que integrou-se nessas atividades que eu tenho o privilégio, por misericórdia divina, de dirigir, e piorou. Acho que todos aqui, Maria Helena é a mais antiga. O Mário é a mais antiga, mas ele ficou, né? Mas você já viu, Maria Helena? Nunca! Pelo contrário.
Pelo contrário. Ah, mas aí então julga-se por algo que alguém falou, por algo que alguém disse, por uma suposição, e aí ocasiona todo o mal-estar dentro do trabalho, da casa. Nós não passamos isso essa semana, agora, passada? Ah, mas eu falei só aquilo que me falaram. Ah, pelo amor de Deus! Então procura uma pessoa que fala bem, né? Para te manter no trabalho, porque senão tudo está lascado. Você vai buscar o inimigo para falar o que ele acha do seu amigo. O que ele vai falar? Olha, você continua sendo amigo dele, ele é fantástico, eu sou inimigo dele, eu odeio ele. Mas você tem que ser amigo dele. Ele é lindo, maravilhoso. É assim? Lógico que não. Lógico que não. Isso é igual você vai comprar, né? Vai comprar alguma coisa, o vendedor pega 2 produtos, ele quer te vender esse aqui, ele ganha 50%. Né? A mais você vender esse aqui. O que ele vai falar do outro? Ruim. Olha, eu vou vender esse aqui, ele é pior que esse aqui, tá? Mas eu ganho 50%. Né? É igual comprar sempre. Vai na farmácia comprar sempre. Vai lá. É errado. Vai lá. Sai daqui hoje, faz essa experiência. Vai ali naquela farmácia. Fala assim, eu quero sempre. Se você for homem, fala, eu quero sempre homem acima de 50. Se você for mulher, fala, eu quero sempre mulher, né? Completa. Aí o cara, quero sempre, né? Você tem? Olha, o centro aqui tem esse centro, ó, R$ 120. Mas eu tenho esse aqui que custa 60. O centro de R$ 120 vem com 60 comprimidos. Mas eu tenho esse aqui que vem com 120 comprimidos que custa R$ 60. Tem a mesma coisa que tem no centro. Tá bom? Por que aquele vendedor está te falando isso? Porque ele é seu amigo e quer, ao invés de vender R$ 120, ele quer vender R$ 60 para você? Por quê? Isso dá uma lógica disso. Ele está lá, o comércio, ele é assalariado, ganha comissão, mas ele quer te vender bem abaixo. Aquilo que é muito mais barato. É assim que não aconteceu isso, Renato? Está compreendendo isso? Então, a gente tem que entender isso em todos os diálogos, em toda a nossa vida. Qual que é o objetivo? E hoje isso está ficando muito sutil. As trevas estão trabalhando isso sutilmente. Sabe? Então, se não houver confiança, respeito, sabe? Entre trabalho e trabalhador, trabalhador, casa, trabalhador, direção, é falência. Essa energia não deve ser a da cólera, mas a de uma vontade intensa, sem violência nem rigidez. Toda rigidez neutraliza os efeitos, consumindo o princípio que os deve produzir. Agora veja só como é que vai analisar isso. Você fala com firmeza, o outro acha que é rigidez. Você fala com determinação, o outro vai falar que você está falando com falta de educação. Não é? Depende da criatura, do campo emocional. Ainda ontem eu falei, eu estou até com medo de brincar com o nosso trabalhador. Se você brincar com ele, te olha com a cara raia, fica com uma semana olhando, você pode. E as trevas aproveitam. Opa, munição, algo. Está entendendo isso? Porque nós estamos vivendo uma época sensível, é natural. Mas nós temos que entender que tem que haver determinação em situações que nós não temos conhecimento. Quando a gente pega, eu mesmo, muitas vezes já me peguei julgando o Emmanuel do jeito que ele falava com o Chico. Mas vocês que vão falar comigo assim, eu não sei o que eu ia mandar para ele na cadeira. Não é? Está compreendendo? O que a Joana de Ange falou ao Divaldo?
Ai, eu tô morrendo, 95% morto. E daí, eu tô aqui, rapaz, vai trabalhar? Eu tô 100% morta. Né? Aí, se ele fosse melindroso, né? Ele ia, eu tô morrendo e ela fala, não vou mais não. Já que eu vou tomar. Depois do trabalho, o que aconteceu? Melhorou. Melhorou. E o cardiologista dele? Morreu. Não tinha trabalho espiritual, né? O cardiologista. Assim, é o neurologista, tamanho do homem lá. O cara já, o neuro, né? O homem já está quase vindo aqui, né? Como é que você, mulher, como é que você está vivo? Como é que você fala? Como é que você anda? O que está acontecendo? E olha que nós estamos falando da pessoa meio pistosinha, né? Ele deu também. Ele deu também, né? Você vê, olha só. Quanto ao poder de irradiação acionado pela vontade, tão indispensável a todos os médios é o dirigente, acresce Allan Kardec. Mas se a vontade for ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido, espiritual ou humano, uma boa direção é uma energia maior. No homem mole e distraído, a corrente é mole, a emissão é fraca, o fluido espiritual para nele, mas sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não se deve confundir vontade enérgica com a teimosia, porque esta é sempre resultado do orgulho ou do egoísmo, ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento. Para bem dirigir, é de suma importância saber querer com energia, perseverança, com teimosia mesmo. Não teimosia no sentido do orgulho e egoísmo, mas a da vontade intensa, devotada, sem cólera e rigidez. Teimosia é uma palavra que designa muitas formas. Eu compreendo assim, que teimosia para mim é determinação para o resultado melhor. Então, quando você está ali com dificuldades em uma coisa, você determina uma maior quantidade de energia e persistência para que aquilo saia daquilo de certo. É só isso. Muitos interpretam e fazem a teimosia por orgulho, por ciúme, não é? O Geraldo pediu que nós fizéssemos desse jeito, mas eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer desse outro jeito. Ele é teimoso, orgulhoso. Até médico corrente. Você siga, não. O espírito já foi, mas agora eu mesmo faço de conta que não é. Você acha que isso não aconteceu mais, não? Aconteceu muitas vezes até. É sério, é sério. O espírito está estraçalhando aí por dentro, eu vou descuidar. Vou deixar mais um pouquinho. Você vai ver agora o que vai acontecer. Aí o neguinho começa a estribuchar feio. Aí o trem dói. Aí o trem dói. Um caso específico disso era a nossa amiga lá, né? Aí um dia ela caiu no chão estribuchando e eu fui pegar ela, não deixa, põe a mão não, põe a mão. Aí continuou seguindo corrente e ela estribuchando lá. Aí não estava incorporada não. Ela já tinha incorporado. Aliás, recebeu influência, mas aí, como ela tinha tomado uns goró durante a semana, né, e achando que eu não tinha visto, né? E aí ela foi fingindo lá, né? Como se estivesse passando mal. E eu fui dirigir a corrente e ela no chão. Aí, aí, você pode levantar? Vergonha. Nunca mais caiu. Mas eu ri. Né?
Então, isso é uma teimosia, orgulhosa, mentirosa. Aqui nós tínhamos companheiros sérios. O Espírito, eu estava falando aqui, o Espírito é para ele. Sério, o Espírito cai lá do outro lado. Olha, você põe a voz, põe ali a determinação, o sistema nervoso. Aqui não falou que a espiritualidade não dá a força energética daquele que tem a determinação, ela vai para frente. Se não tiver moleza, chega a determinação lá. É igualzinho uma pessoa que não sabe dirigir, pega uma BMW com 400 cavalos, ela não vai sair do local. Não é? Então, dá energia. Eu já tenho determinação, sobrando. Dá energia, o que sobra? Bomba atômica, né? Energia quântica. Aí segue, né? O espírito caiu lá do outro lado, já na maca. Né? Aí o cara. Aí desconfiava. Segue. Seguiu. Já foi. Para, né? Para, energia não mente. Energia não mente. Você tem que entender que a voz, a gente pode mudar a voz. A gente pode ver uma pessoa extremamente. Nossa! Como você está linda hoje! A pessoa acredita, né? Agora mentiu. Né? A pessoa mentiu, a pessoa acreditou. Agora, energia, meu filho, ela grita no ouvido da gente, é verdade. Estes fatores na cadeia magnética irão desencadear uma boa direção ao fluido e uma maior doação energética de todos os médiuns. Nas diversas fases da cadeia desobsessiva, existe uma inter-relação entre os médiuns e destes com um plano maior, mantendo de forma constante um fluxo fluídico, seja na absorção ou na emissão das partículas mentais e vitais. Se o médium permanece distraído, alheio, ou não participa de forma ativa, com vontade, irá criar resistência ao fluxo energético, enfraquecendo a emissão ou absorção, paralisando o fluido espiritual. E outra coisa, agora eu vou explicar uma coisa. Nós temos a misericórdia divina como permissão para participar do trabalho. Porque nós somos o quê? Doentes da alma. Nós estamos cheios de enfermidade. Então, quando nós vamos atender, se eu coloco, eu como medianeiro, a minha disposição, o fluxo energético que eu recebo, trabalha o fluido vital, acabou de falar. Está dentro da minha constituição reencarnatória um câncer. Ele não apareceu ainda, mas os fatores energéticos estão lá dentro do meu corpo etéreo e também do meu corpo espiritual, nas memórias que serão transferidas para a codificação do DNA e do sistema nervoso no meu campo molecular. O câncer. A enfermidade degenerativa. Aí eu me coloco como medianeiro do amor, o cano canalizador da água cristalina da vida. Aí vai atender, a Isabelzinha médica, vai atender. Olha, vamos atender o desencarnado. Desencarnaram com câncer. Olha o tanto que a gente tem que ser egoísta nessa hora. Eu sou egoísta na corrente, no trabalho espiritual. Quem vai receber primeiro? Eu. Então eu quero ser o melhor, igual o melhor, porque se eu dou o melhor, eu recebo o melhor. E a grande parcela vai ficar comigo. Então nessa hora eu posso ser egoísta. É o egoísta do bem. Aí, a energia
característica para a cura do câncer, para ajudar a entidade que a Isabelzinha vai receber. Essa energia vai passar por todo o complexo dela. Não vem lá desde o espírito, corpo perispiritual, duplo etéreo, corpo físico. Você não tem como irradiar uma luz, ó, vou dar uma luz para ela, mas vai pegar só na pontinha do dedo. Não, a luz é geral e passa essa energia. E a hora que ela vai curar, né, como instrumento de Cristo, aquele espírito com a deformidade em seu corpo perispiritual do câncer, sentindo a dor e o sofrimento, a dela vai junto. Muito mais. Sim. Sim, né, Angélica? Muito mais. Por quê? Porque os fascistas não sentem a dor do espírito. Porque muitas vezes eu já tenho. Aí vai atendendo. O fascista, ele recebe. Olha, o fascista é privilegiado. Por quê? Porque ele não recebe o espírito com dor. Ele só recebe energia quando... Só recebe energia. Privilegiado é forma de fazer brincadeira, tá, gente? Mas é tudo, né? Vai chegar uma hora que o fascista começa também a ter sensibilidade. Aí a hora que eu estou sentindo tudo que é corrente sempre. E aí? Vai para a corrente. Foi promovido a dor. Não, a energia dela doa para o outro. Mas não interfere. Nadinha, a não ser que ela não tenha boa vontade. Mas agora não tem pessoas. Claro, principalmente quando o outro tem alguma rejeição. Você sempre parece que Trava. Claro, trava. É porque vocês não veem o que eu faço nos constituidores. Mas eu tenho muita energia do que o outro, me selar elas, montar. É assim mesmo. Esquerda, mistura. Vai, bora. Acontece. Sim, acontece mais. Aí, tanto é que vocês lembram de antes, tanta gente que tinha que trocar de lugar. Sai daí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas esses são fatores mais materiais. Sim. Relacionamento ou espírito pode ser também? Ó, dificuldade da integração, da integração do conjunto do todo. Mais materialmente. Vontade aqui, ó. Pessoa com vontade. Sentimento. Por isso, nossa casa tem a característica de unirmos-nos em atividades fora do trabalho. Para quê? Para criar esse elo, essa intimidade espiritual, esse carinho, né? Só que está todo mundo ficando armado, ninguém pode encontrar com ninguém mais. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa cumplicidade. E quando tem essa cumplicidade, poxa, veja só, se eu, senta aqui ao lado da Isabel, mas eu estou com um sentimento negativo com a Isabel, eu vou sentar na corrente para poder trabalhar e receber. Né? Mas eu estou com sentimento. Aí bloqueia a energia entre nós. Eu vou continuar a trabalhar e receber, atender e receber a energia do alto? Não. Quem é o prejudicado? Você O mesmo. primeiro? Você. Eu. Sabe, para mim é condição de inteligência. Olha. É condição inteligente. Mas eu não vou receber as energias boas. E as energias ruins eu também não vou receber, não? Recebe. Não. Eu estou na corrente, eu não recebo energia ruim. Olha, pasmem, eu já vi obsessão começar dentro do trabalho nessa corrente. Como? Simples. Não é a hora que nós baixamos o teoria, recebemos, mas eu recebo o espírito, mas eu não quero receber o espiritual, eu estou com desgaste aqui com a Isabelzinha. A energia negativa vem, abraça com a minha, eu gosto dela, porque eu já estou com ela,
Bom, começou o processo obsessivo na corrente. Vai embora. Vai embora, gente. 3 meses depois já não está na corrente. Porque aquele espírito quer que você vá para a corrente? Não. Lógico que não. Se você for, ele vai perder o escravo. Nós temos que entender que os espíritos fazem-nos escravos deles. Quer comer? Não tem. Quer beber? Não tem. Quer xingar? Não tem. Quer falar? Não tem como. Acopla-se no médico e faz tudo isso. Fantoche. Né? A gente vira o fantoche do espírito. O trabalho da corrente é exatamente para fazer esse atendimento do espírito em matéria, é o progresso da regeneração planetária nossa. Daí a importância da ação consciente do dirigente. A sua vontade e força moral, projetadas por ordens e orientações verbais e mentais, irão dinamizar, acender a faísca da vida adormecida neste ou naquele médium, modulando, fortalecendo, induzindo, incendiando, convergindo, unificando a corrente fluídica, produzindo o efeito de uma verdadeira ducha. Compreender? Simplesmente isso. Se houver essa obediência e integração, há um trabalho fantástico em todos os níveis. E não só no trabalhador dentro da corrente, mas também de quem? Sim. De toda a família. Todo mundo estiver ligado. Consideração final, Isabelzinha? Muito bom. Quando eu fui lendo, né, hoje cedo lá em casa, é tudo que o senhor fala mesmo, né? Tudo aqui mesmo. Até as palavras, né? Algumas palavras que estão no livro, assim, que, né, o senhor direciona, o senhor fala para nos ajudar mesmo. Então, assim, o que está é a teoria vivenciada na prática, assim, né? Pelo que eu li, graças a Deus. Mestre amigo Jesus, gratidão, Senhor, por essa oportunidade tão redentora que o Senhor nos concede desse estudo, Senhor Jesus, grandioso, aonde é tão praticado na nossa casa Santa Recanto da Paz, com o propósito de auxiliar, direcionar a tantas almas desencarnadas que aqui passam e principalmente, Senhor, a nós mesmos. O Senhor possa cada vez mais, juntamente com os benfeitores amigos que aqui se fazem presente, o mentor da nossa casa, Caboclo Tupinambá, fortalecer, Senhor Jesus, as barreiras magnéticas da nossa casa, e assim, Senhor Jesus, possa ser dissipado todo e qualquer tipo de energias contrárias do Teu amor, que aqui possa existir, e querem, Senhor Jesus, atrapalhar este trabalho tão grandioso, que tem um único só propósito, o de amar, servir e perdoar. O Senhor possa nos abençoar, fortaleça, Senhor Jesus, o nosso dirigente, a figura do Senhor Geraldo Magela, dando força, discernimento, ajudando o Senhor Jesus sempre a caminhar nesse trabalho grandioso que é de evangelização de tantas almas, Senhor. Esteja conosco, hoje e por todo sempre. E assim, Senhor, encerramos mais essa tarde de estudo com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor Jesus, da prática de todo o mal. Que Deus seja louvado e que assim seja.